Saudações, amigos do canal Realidade Fantástica. Este é mais um episódio da nossa série Guia para o Esoterismo e Ocultismo. E hoje com o tema A Escola Esotérica de Jesus. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, já deixar o seu like e acionar o sino de notificações para não perder nenhuma novidade, pois isso é muito importante para nós como produtores de conteúdo no YouTube. E antes de começarmos, um recadinho bem rápido. Chegou o portal Realidade Fantástica, uma área exclusiva de estudantes do nosso canal, onde são ministradas aulas sequenciais e didáticas sobre esoterismo e ocultismo, com conteúdo aprofundado e indicação de bibliografia, ideal para quem deseja se aprofundar nesses grandes temas. Na primeira temporada você vai estudar conosco os fundamentos do esoterismo, ciências ocultas, hermetismo, alquimia, cabala, astrologia e outros grandes temas. Conheça o portal por meio do link na descrição deste vídeo e venha fazer parte desta jornada pelo conhecimento arcano. Para o bom aproveitamento deste documentário, sugerimos aos amigos do canal que também assistam a outro documentário já produzido por nós, intitulado O Cristianismo Místico, aqui nesta mesma playlist. Assim este vídeo será muito mais compreensível. A Bíblia reúne vários livros, escritos em datas diferentes por diversos autores. Por ordem de Constantino, imperador do Império Romano no século IV, as comunidades cristãs no Ocidente, e em grande parte no Oriente, foram unificadas e ganharam respaldo estatal. Por conta disso, viu-se necessidade de organizar um livro que apresentasse a fé cristã ou coligisse os textos principais. Daí nasce a Bíblia, que reuniu os chamados evangelhos cristãos, isto é, aqueles que foram selecionados para entrar na compilação, com uma série de textos judaicos. O termo Bíblia vem de Biblos, termo que significa papiro, e refere-se à antiga cidade de Biblos, onde os papiros eram fabricados em profusão. Trata-se então de uma coleção de obras de diferentes épocas, versando sobre temas na maioria das vezes religiosos, mas também sociais, históricos, arqueológicos, míticos e simbólicos. É comumente aceito que a Bíblia foi escrita por dezenas de autores, entre os anos 1500 a.C. a 90 depois de Cristo, compreendendo os Antigo e Novo Testamentos. Contudo, a Bíblia, como a conhecemos hoje, não é a mesma de outrora. O livro sofreu, comprovadamente, modificações através dos séculos, tendo sido editado muitas vezes em concílios que suprimiram ou acrescentaram informações com a justificativa da necessidade eclesiástica. Investigar os anais dos vários concílios antigos da Igreja Católica, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Latrão, Trento, etc., é testemunhar acalorados debates sobre o que deveria ser ou não deixado na Bíblia, o que deveria ser modificado, interpolado, suprimido ou acrescentado em vista da doutrina que estava sendo construída e que seria defendida oficialmente. Apesar disso, é de se esperar que muita coisa na versão atual da Bíblia seja fidedigna e não tenha sido alterada, representando em muitos casos fatos, especialmente no tocante ao Novo Testamento. O tema deste documentário aborda a possibilidade de Jesus ter criado uma escola secreta com cerca de 120 estudantes especializados, que estavam em pé de igualdade com os 12 apóstolos principais. Uma escola secreta que reunia homens e mulheres, incluindo os irmãos e irmãs de sangue de Jesus. Por surpreendente que seja, isto está dito claramente em todas as versões da Bíblia atual, em estranhas passagens que pouco chamaram a atenção ou que não foram devidamente interpretadas, mas que são suficientemente claras. Isto é algo que alguns esoteristas sustentam sobre a vida mística de Jesus, mas aqui nos interessamos somente nas informações que podem ser verificadas por meio das passagens bíblicas que serão citadas. Caso os amigos do canal desejem, ao mesmo tempo em que assistem a este documentário, podem ter por perto de si uma Bíblia, de qualquer edição, impressa ou digital,
para irem verificando as informações à medida que elas forem sendo apresentadas. No documentário que fizemos sobre o cristianismo místico, vimos como Jesus deixou claro que ao grande público, ao público externo, ele ensinava de forma superficial, mas aos de dentro, às pessoas de seu círculo interno de discípulos, toda a verdade era exposta. Isso nos permite entender que ele mantinha dois círculos bem distintos de instrução, um de profanos e outro de alunos aceitos. Esta informação tão fundamental e tão frequentemente negligenciada foi por nós apresentada no documentário sobre o cristianismo místico, e não citaremos novamente todas as passagens que a confirmam. Limitamo-nos aqui a lembrar que este dado está em Mateus capítulo 13, versículo 13, em Mateus capítulo 13, versículo 34, em Marcos capítulo 4, versículo 11, em Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34, e em Lucas capítulo 8, versículo 10. O fato de Jesus ter sido assertivo sobre a verdade não poder ser exposta tal como era ao grande público, pois este não só não a compreenderia, como se revoltaria a ponto de matar seus expositores, também aparece em outras passagens bíblicas. A advertência mais forte nesse sentido é, naturalmente, a que aparece em Mateus capítulo 7, versículo 6. Isso também foi por nós demonstrado no vídeo sobre cristianismo místico, pelo que não insistiremos no tema. Agora vejamos onde na Bíblia se encontra a informação de que Jesus tinha um círculo privado de discípulos ou estudantes, que não se resumia aos 12 apóstolos, mas que abarcava provavelmente 120 estudantes, incluindo mulheres e até seus parentes de sangue. Como ocorreria nos dias de hoje, parece evidente que após as falas públicas de Jesus e a maior parte da multidão ter se retirado, sobrava um grupo menor de pessoas, mais questionadoras, desejosas de aprofundar os surpreendentes conceitos que ele apresentava publicamente. Sem dúvida, foi desse grupo de interessados que Jesus selecionou aqueles a quem daria treinamento especial. Tratavam-se de autênticos buscadores ou livre-pensadores. Pessoas assim existem em todas as épocas. Por exemplo, em Lucas capítulo 10, versículo 1, lemos o seguinte: Depois disto, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e enviou-os à sua frente, de 2 em 2, a todas as localidades, vilas e aldeias que tencionava visitar mais tarde. Nesta passagem tão interessante, e na qual poucos prestam atenção, temos 3 elementos importantes. Primeiro, o termo discípulo significa aluno aceito, ou seja, alguém que faz parte de um sistema de instrução privado ou seleto, diferente do grande público. Segundo, quando é dito que Jesus comissionou 72 discípulos, fica demonstrado que ele tinha outros estudantes especiais ou privados, além dos 12 apóstolos, e que eles também tinham autoridade e poder para representar Jesus em todas as localidades. Terceiro, a palavra outros, em adição aos 72 discípulos, indica que o número dos alunos de Jesus não se resumia nesses 72 alunos, mas era maior. É evidente que as reuniões que Jesus fazia com seus discípulos privados não podiam se dar em público por várias razões. E é natural supor que Jesus mantinha locais secretos de encontro com seus alunos para instruções privadas e cerimônias íntimas. Temos algumas indicações na Bíblia sobre um desses locais, talvez o principal deles, que ficava em Jerusalém. Tal indicação está em Marcos capítulo 14, versículo 15 e em Lucas capítulo 22, versículo 12. Nessas passagens, lemos que perto de ser capturado pelos romanos, já próximo do fim de sua missão pública, Jesus desejava fazer uma cerimônia especial com seus 12 discípulos principais, os 12 apóstolos que deviam formar o seu supremo conselho. Esta reunião seria uma Páscoa, diferente daquela que era comemorada pelos judeus. Esta cerimônia seria conhecida depois como a Última Ceia. Tratava-se, na verdade, de uma transmissão de poder e autoridade,
inicialmente aos 12 e posteriormente aos demais do grupo de discípulos. Assim, nos versículos aludidos, de Marcos e Lucas, lemos o seguinte: E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Nesta passagem vemos que Jesus enviou 2 de seus 12 alunos ou apóstolos principais a um lugar secreto, desconhecido até deles, o qual deveria ser identificado através de um sinal e de uma senha. O sinal era um homem carregando um cântaro ou uma bilha de água, o qual deveria ser seguido. Tal homem pararia em frente à porta de uma casa, talvez um lugar central de Jerusalém. Uma vez chegando à casa, os 2 discípulos deveriam dar uma senha a outro homem, que provavelmente servia de guardião do local. O porquê do lugar ser secreto e todo o cuidado para se chegar nele é óbvio. Preparativos para matar Jesus e talvez seus discípulos eram sempre uma preocupação constante. Além disso, os ensinamentos esotéricos que Jesus ministrava aos seus discípulos não deveriam ser conhecidos dos profanos, que não os entenderiam e possivelmente os destruiriam, destruindo também seus portadores. A parábola das pérolas lançadas aos porcos é clara sobre isso. Portanto, só em uma sociedade secreta, Jesus poderia dar a formação que desejava a seus discípulos, a fim de que eles perpetuassem seus verdadeiros ensinamentos. Temos mais informações sobre esse templo secreto em Jerusalém em outra parte da Bíblia. Após a crucificação e sepultamento de Jesus, lemos em Atos dos Apóstolos que alguns apóstolos de Jesus se deslocaram a esse local especial. Em Atos capítulo 1, versículos 12 e 13, lemos o seguinte: Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Aqui temos mais indicações desse misterioso cenáculo secreto. Tratava-se de um local que ficava no andar superior de uma casa, e as palavras onde costumavam permanecer são significativas, pois indicam que tratava-se de um local de reuniões secretas frequentes e não esporádicas, entre Jesus e seus alunos. Sem dúvida, era o mesmo local oculto onde, logo antes de sua captura, Jesus realizou a já citada cerimônia especial com seus 12 principais apóstolos, conhecida como Última Ceia. Contudo, para muitos será outra surpresa se continuarem lendo a citação de Atos dos Apóstolos capítulo 1, nos versículos 13 e 14, pois lá está dito o seguinte: Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Nesta passagem extraordinária, fica claro que além dos 11 apóstolos ou discípulos mais conhecidos, excetuando Judas Iscariotes que havia deserdado, havia mulheres entre o grupo de discípulos seletos de Jesus. E mais, que a própria mãe e os irmãos sanguíneos de Cristo faziam parte dessa escola restrita. Isto põe por terra 2 alegações frequentemente feitas sobre Jesus: que só homens eram seus alunos aceitos e que Jesus não tinha irmãos de sangue. O fato de Jesus ter dado autoridade e poder a discípulas mulheres, tanto quanto deu a discípulos homens, pode parecer surpreendente, mas se lido com atenção, o Novo Testamento dá claras indicações
de que Jesus sempre incluiu as mulheres em suas atividades, dando-lhes grande importância e atenção, ao contrário do costume da época, de considerá-las inferiores ou apenas serviçais dos homens. Nesse ponto, Jesus foi, de fato, um revolucionário. Mas a maior surpresa talvez fique por conta da afirmação, nesta passagem, acerca dos irmãos de Jesus, fato que hoje não é aceito pela totalidade das comunidades cristãs. Muitas delas dizem que o termo irmãos, nesta passagem, e em outras, refere-se ao fato de que Jesus considerava todas as pessoas como seus irmãos. Mas esta e outras passagens da Bíblia dificilmente admitem outra interpretação. Em Marcos capítulo 6, versículo 3, os irmãos de Jesus não só são citados, como até os nomes de alguns deles são dados. Lá lemos: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Aqui é indicado que Jesus teve 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs. Ainda em Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, lemos o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada a seu redor. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Já em João, capítulo 7, versículo 3 a 5, lemos o seguinte: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-as ao mundo. E a passagem finaliza: pois nem os seus irmãos criam nele. E finalmente, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, lemos: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Aqui novamente um dos irmãos homens de Jesus é citado pelo nome, com a clara indicação dele também ser um dos apóstolos de Jesus. Assim, a passagem de Atos capítulo 1, que estamos considerando nos versículos 13 e 14, fala de uma reunião secreta após a crucificação de Jesus, num local secreto que ficava no segundo andar de uma casa onde os discípulos de Cristo se reuniam frequentemente com o Mestre para receber instruções. Fala ainda que estes alunos especiais não se resumiam aos 12 apóstolos conhecidos, mas que havia outros discípulos aceitos, entre eles mulheres, incluindo a mãe e os irmãos de sangue de Jesus, indicando que Cristo iniciou também estes no lado esotérico de seus ensinamentos. Nessa mesma passagem, logo na sequência, lemos que em outra ocasião foi convocada uma reunião especial neste templo ou cenáculo secreto, que objetivava eleger um substituto para Judas Iscariotes, que se suicidara. Assim, em Atos capítulo 1, versículo 15, lemos o seguinte: num daqueles dias, levantou-se Pedro no meio de seus irmãos na assembleia reunida, que constava de umas 120 pessoas, e disse. A frase Pedro levantou-se entre seus irmãos torna evidente que a palavra irmãos aqui não se refere aos irmãos sanguíneos, como nas passagens anteriores em relação a Cristo, mas refere-se a condiscípulos. Indica outros estudantes e apóstolos que, como Pedro, eram treinados por Jesus para a continuidade do trabalho esotérico. E quando lemos que a assembleia era de 120 pessoas, sabendo, pelos versículos anteriores, que ela se compunha de homens, mulheres, da mãe e dos irmãos sanguíneos de Jesus, temos uma ideia mais clara desta sociedade secreta, que se reunia com constância em dias marcados mediante segredo e proteção. Já em Atos capítulo 2, versículo 1, lemos o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui, novamente, temos uma nova reunião convocada, no mesmo local secreto, mobiliado de tal forma que permitisse cerimônias místicas e ritualísticas. Esta nova convocação reuniu os 11 apóstolos originais de Cristo, mais Matias,
eleito substituto de Judas Iscariotes. Nessa nova reunião, provavelmente estavam juntos todos os 120 discípulos, homens e mulheres, incluindo a mãe e os irmãos de Jesus. Nessa ocasião, ocorreria o término da transmissão de poder que começara com a chamada Última Ceia, sobre os 12 apóstolos originais e que agora seria estendida a todos os demais discípulos, conferindo-lhes poder e autoridade. Vejamos agora o simbolismo esotérico da Última Ceia, anteriormente aludida, reunião em que Jesus se encontrou secretamente sobre o manto do mais extremo sigilo e cuidado com seus 12 apóstolos principais. Na primeira parte deste rito místico, Jesus fez circular entre os 12 uma taça de vinho, fazendo-os beber não em copos separados, mas na mesma taça. Após, não distribuiu pedaços de pão individuais, mas fez com que todos repartissem do mesmo pão, passando a seus companheiros. Esta é uma cerimônia antiga e pré-cristã, esotérica, e que ainda hoje é conservada em algumas escolas iniciáticas do Oriente. Daremos aqui brevemente seu significado oculto. Em um nível exotérico ou externo, o vinho e o pão simbolizavam o sangue e o corpo do oficiante da cerimônia, como declarou Jesus. Mas numa dimensão esotérica, significavam que o oficiante reparte, outorga, lega e distribui o poder que até então era apenas seu aos demais participantes do ritual. O vinho também representa, como nos mistérios dionisíacos e sufis, a sabedoria, assim como ocorre no seu correspondente hindu com a bebida sagrada chamada soma. O vinho simboliza também o plano espiritual, enquanto o pão, o plano material. Assim, o oficiante dessa cerimônia, ao repartir pão e vinho, consagra e dá poder aos participantes no domínio do espírito e da matéria. Nesse caso, Cristo fez com que a divina energia criativa cósmica, chamada na terminologia cristã de Espírito Santo, que lhe conferia sua dimensão de Cristo e Avatar, fosse também transmitida aos seus demais discípulos ou apóstolos, para que eles, por sua vez, tivessem poder e autoridade para transmitir aquela sabedoria ao grande público, bem como dar continuidade à escola esotérica e aos ensinamentos nela transmitidos. Na nova reunião secreta, em Pentecostes, que consideramos anteriormente, finalmente este poder foi infundido em todo o grupo maior de 120 discípulos, dando-lhes também poder e autoridade. Antes de encerrarmos, convém perguntar: por que os nomes de todos os discípulos da escola esotérica de Cristo não chegaram até nós? Sabemos apenas dos 12 que formavam o seu Supremo Conselho, da mãe e dos irmãos de Jesus, cujos nomes são citados textualmente na Bíblia. Mas e os outros? Provavelmente, as missões individuais dos 120 eram tão diferentes e variadas que algumas deveriam transcorrer em absoluto sigilo. Contudo, o nome de mais um aluno íntimo de Jesus é revelado na própria Bíblia em João capítulo 19, versículo 38, onde lemos esta intrigante informação. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Aqui tomamos conhecimento de outro apóstolo ou aluno aceito de Cristo, José de Arimateia. Este era um homem rico, senador e ainda membro do Sinédrio, o colégio dos mais altos magistrados do povo judeu. Como o Sinédrio se opunha fortemente a Cristo, aí está a razão de José de Arimateia guardar estrito segredo sobre ser aluno de Jesus, mesmo quando presenciou as várias maquinações do colegiado para assassinar aquele estranho profeta. É possível, contudo, que Arimateia, que sem dúvida fazia parte dos 120 discípulos, tenha sido instruído a agir no momento terrível e preciso, recuperar o corpo de Cristo após a crucificação e transportá-lo a uma gruta de sua família. E na hora precisa,
ele se apresentou a Pilatos e conseguiu, graças a seu prestígio político, a liberação do corpo do Mestre. Em seu círculo secreto, Jesus deve ter ensinado inúmeros conceitos místicos a seus discípulos, dado treinamento cuidadoso, de forma que eles não só tivessem a sua sabedoria, mas pudessem também reproduzir os seus poderes místicos, realizando milagres como ele fazia. Aliás, a própria Bíblia relata que os discípulos de Cristo replicaram seus milagres em inúmeras ocasiões após o desaparecimento do Mestre. Cabe indagar por que estas chaves não foram transmitidas aos sucessores das igrejas cristãs. Por que seus padres e sacerdotes já não são mais capazes de restaurar a vista aos cegos, limparem os leprosos, consertarem ossos partidos, sanarem a loucura ou a epilepsia e mesmo ressuscitarem os mortos? Por que já não podem mais modificar a matéria a ponto de comandar o mar e os ventos, multiplicar objetos materiais e andar sobre as águas como faziam Jesus e seus primeiros discípulos? Por que, enfim, os modernos seguidores de Jesus não têm mais o poder que ele outorgou a seus discípulos e que deveria ser transmitido por estudo e iniciação aos sucessores pelos séculos afora? Uma resposta possível é que, como ocorre em todas as religiões, quando a política e o poder material falam mais alto do que a força mística da sabedoria esotérica, quando o exoterismo suplanta o esoterismo, as chaves místicas são soterradas e só a alegoria permanece. Só uma leitura literal dos ensinamentos é priorizada, ou uma exegese puramente intelectual. Mas isso não significa que os verdadeiros ensinamentos esotéricos e as chaves místicas transmitidas por Jesus estejam perdidas. Há grande chance de que os ensinamentos originais de Cristo e todas essas instruções possam estar guardadas em arquivos secretos no próprio Vaticano, mas é duvidoso que a maioria dos clérigos atuais, salvo raros iniciados dentro da Igreja, as conheçam. Segundo a mística russa Helena Blavatsky, cuja vida já foi objeto de um dos nossos documentários, esses arquivos ainda existem no Vaticano e alguns poucos os conhecem. Ela mesma os teria consultado clarividentemente para a composição de suas obras magistrais. De todo modo, as escolas iniciáticas das quais derivou a escola esotérica de Jesus e que ainda existem e operam no mundo, guardam tais chaves e continuam a transmiti-las a seus estudantes, mediante segredo, como ocorreu em todas as épocas, a fim de que a sabedoria, ou o Graal, esteja ainda disponível àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, conforme as próprias palavras de Cristo. Antes de encerrarmos, indicamos aqui livros que podem ser úteis àqueles que desejam se aprofundar nesse tema tão interessante. O livro A Vida Mística de Jesus, de Harvey Spencer Lewis, está entre as primeiras obras a apresentarem um pouco da vida desconhecida do Cristo, de sua preparação, viagens e treinamento esotérico. Este livro disse que Jesus era essênio décadas antes dos manuscritos do Mar Morto serem descobertos e indicarem uma possível conexão entre Cristo e os essênios. O livro As Doutrinas Secretas de Jesus, do mesmo autor, dá continuidade ao anterior, focando mais no tema deste documentário, a escola secreta formada por Jesus, seus integrantes e os ensinamentos especiais que nela eram trabalhados. Ambos os livros são publicados pela editora da Amorc e ainda estão em catálogo. Já o livro Jesus Viveu na Índia, do teólogo Holger Kersten, questiona por que o cristianismo escolheu ignorar as conexões de Cristo com as religiões do Oriente e descartar repetidamente os indícios nas escrituras orientais de que Jesus passou grande parte de sua vida na Índia. Traz evidências impressionantes, arqueológicas, históricas e filológicas sobre a tese que defende. Este livro é publicado pela editora Madras e ainda está em catálogo. Naturalmente, as informações desse documentário serão consideradas fantasia
e mesmo blasfêmia pelos adeptos mais ortodoxos das diferentes denominações cristãs, pois alegarão que a Bíblia não se presta a nenhuma outra interpretação, ou mesmo a interpretação nenhuma, tendo que ser aceita tal como vem sendo apresentada pelo cristianismo tradicional. Já os mais liberais não verão problema em se aprofundar nos indícios que apresentamos, que podem esclarecer diversas lacunas e referências intrigantes na vida do Mestre. Elementos estes que estão presentes, como vimos, na própria Bíblia, mesmo editada como hoje está. A saída do conhecimento dogmático rumo a uma luz mais meridiana geralmente começa por um estudo mais intelectual da religião, ousando questionar ao invés de aceitar cegamente. O próximo passo consiste geralmente no estudo das religiões comparadas, através de autores clássicos, descobrindo paridades surpreendentes entre os diferentes credos. Após essa trajetória eminentemente intelectual, se o estudante ainda tiver sede de saber, poderá estar preparado para acessar as informações do ocultismo, onde o intelecto será convidado, após alimentado, a silenciar e dar lugar às experiências interiores, as quais, só elas, para além de qualquer documentação ou indício, poderão trazer as provas conclusivas do que se busca. Para alguns ocultistas, foi exatamente isto que Jesus quis dizer quando alertou seus seguidores sobre as formas externas de religião que deveriam dar lugar à comunhão silenciosa e íntima, que não difere da meditação, recomendada por muitos credos orientais. Julgamos então oportuno encerrarmos com esta forte recomendação de Jesus, conforme consta em todas as versões atuais da Bíblia, pois em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, diz ele: Quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de vós lhe pedirdes. Obrigado por acompanhar mais um vídeo do canal e, se gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo, pois isso ajuda muito no nosso crescimento. E lembrem-se, o mistério está entre nós.